Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a aula interativa da disciplina número 13 do Mais Saúde com a gente. Então, bora pro vídeo! Bom pessoal, assim então aquele recadinho bastante possível se inscrever no canal e deixar o like, se ajuda bastante a gente crescendo aqui dentro do YouTube. Já estou aqui então na parte da aula interativa, né? Já adiantei aquele processo que a gente estava acostumado a fazer. Já vou clicar aqui no iniciar para a gente comentar. Então aqui a gente tem os nossos objetivos da aprendizagem, né? Nessa teleaula nós temos, nessa aula interativa no caso, nós temos 5 objetivos, que no caso é conhecer a evolução da Política Nacional de Saúde Mental, né, todos os contextos da reforma psiquiátrica, reconhecer a importância dos componentes da rede de atenção psicossocial, né, a RAPS, e suas principais diretrizes e cuidados no centro do indivíduo, da questão da família também. Reconhecer a importância dos cuidados de saúde mental no seu território, conhecer as diferentes tecnologias do cuidado disponível na saúde mental, né, com foco em práticas e redução de danos e atendimento também da rede psicossocial. E refletir criticamente sobre os desafios e as potencialidades do cuidado da saúde mental no Brasil. Então, basicamente aqui, você já ouviu falar sobre a Política Nacional de Saúde Mental no Brasil, né? Então, é um importante ponto que a gente vai estar observando aqui, que ela foi reformada, né, em 1916 de 2001, que representa uma ruptura com práticas excludentes e consolidou um modelo de atenção psicossocial voltado para a inclusão social e o fortalecimento da cidadania. Então, a gente passou, vamos ver ao longo das aulas aqui do curso, mas a gente passou de uma questão de que a saúde mental era muito negligenciada ou considerada coisa de louco para questões muito mais abrangentes, como a gente pode estar vendo. E aqui a gente tem alguns princípios, então, dessa política nacional da saúde mental, né, que é o acesso universal e integral, garantir que todas as pessoas tenham acesso gratuito e universal aos serviços de saúde mental. Cuidado deve ser integral, considerando aspectos físicos, mentais, sociais do indivíduo. Outro critériozinho aqui que a gente tem, então, é a questão da equidade, né, como a gente já viu em teleaulas anteriores, que é atender às necessidades específicas de cada pessoa, considerando as desigualdades regionais, sociais e econômicas, promover acesso ao serviço de saúde. A descentralização, né, que é promover a oferta de serviços de saúde mental o mais próximo possível das comunidades e dos territórios, né, com foco na atenção local e comunitária, por isso a importância dos CAPs, né. Controle social, né, que é estimular a participação dos usuários, famílias e trabalhadores no processo de gestão e monitoramento do serviço por meio de conselhos de saúde local, conselhos comunidades de bairro, né? Toda essa questão é importante para esses fatores. O quinto, então, é a desinstitucionalização, né? Substituir um modelo centrado em internações prolongadas por uma rede de cuidado de base comunitária, né? Promovendo o convívio social e familiar para ajudar nessa questão. Atendimento psicossocial, né? Que é priorizar as RAPs, que inclui serviços como Centro de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, serviços de resistência terapêutica, né, os CRTS, e leitos em hospitais gerais para oferecer cuidados próximos e humanizados. E, por fim, redução do estigma, né, que é combater o preconceito associado aos transtornos mentais e promover a inclusão e a reinserção social das pessoas atendidas pelos serviços, né, então, isso é extremamente importante, porque às vezes as pessoas, tem algum tipo de transtorno mental, ou considero que é louco, uma série de fatores que a gente vai estar observando. Mas então, afim, o que é essa questão de saúde mental, né? Então, saúde mental é definida pela OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, em 2002 como um estado de bem-estar em que o indivíduo é capaz de lidar com suas dificuldades normais da vida, trabalhar de forma produtiva e contribuir para a sua comunidade. Né? Então, portanto, saúde mental não é apenas a ausência de transtornos mentais, mas um estado de equilíbrio emocional, físico e biológico. Então, vamos ter que ter esse conceito em mente depois também, né? Aí aqui ele vai falar sobre os modelos de ampliamento utilizado na definição do conceito de saúde mental, né? Sendo então o modelo biomédico, que traz o enfoque dos transtornos mentais como condições causadas por fatores biológicos e prioriza investigações médicas. Né? Então, são aquelas condutas de abordagem que têm algumas limitações que acabam caracterizando os aspectos sociais, psicológicos e culturais que influenciam a mente, né? Resultando em alguns tratamentos muitas vezes insuficientes. E temos um modelo também biopsicossocial, que considera os fatores biológicos, psicológicos, sociais, que eles estão interligados e influenciam tanto na questão do surgimento quanto no manejo do tratamento mental. Então, esses dois pontos são importantes por causa dessa questão. Aí a gente tem aqui alguns fatores que impactam significativamente na saúde mental, né? Que a gente tem a pandemia de Covid-19, que talvez tenha sido o principal fator que impactou a nossa saúde mental mais moderna, né? E os eventos como secas e enchentes, né? Aqui no caso do Rio Grande do Sul, as últimas enchentes que tiveram, agora a gente está passando por um período
extremamente seco e quente também, né? Em outras regiões do Brasil já passaram por esses fatores também. A questão do desemprego, falta de moradia, insegurança, de todos os fatores, né, de renda, de proteção, tudo isso acaba que impacta a nossa saúde mental também. Aí a atenção primária à saúde, né, a porta de entrada do SUS com foco na territorialização, né, no cuidado das comunidades, a gente pode estar clicando aqui na territorialização e vai estar recebendo a mensagem que tem aqui, que fala da importância das equipes dos ACS e ACS. Aí aqui, ó, você pode colaborar na identificação do processo de sofrimento psíquico no contexto das APS, né? Atenção primária de saúde, por meio dos seguintes sinais de alerta. Aqui tem o cérebrozinho com 8 sinaizinhos de alerta. O primeiro sinalzinho, que é alterações de comportamento e humor, né? É irritabilidade, apatia, agressividade, alterações bruscas de humor, que pode causar esse risco de sofrimento psíquico, né? Uma pessoa que era super gente boa, sempre conversava com todo mundo, passou a ser grosseira, passou a ofender todo mundo, isso é um sinal que a gente tem que estar em alerta, né? O segundo é a questão de isolamento social, né? Reclusão e redução de contato com os familiares, vizinhos, amigos, né? Esses sinais são importantes, estão sempre sendo reconhecidos. A alteração no cuidado pessoal ou do ambiente, né? A pessoa parou de fazer sua higiene pessoal, não quer escovar os dentes, não quer tomar banho, não está limpando mais os objetos que utiliza dentro de casa, não limpa mais a casa, não limpa mais o pátio, né? Joga lixo pela rua, então são questões que tem que ficar de atento como a gente pode estar observando. Né? Sinais físicos relacionados ao sofrimento emocional, né? Queixas recorrentes de dores, insônia, cansaço, de uma forma mais extrema, né? Alterações no apetite ou perda de peso inexplicada, né? E outras condições que envolvem esses fatores. Sintomas de ansiedade e preocupação excessiva, né? Então, indivíduos que relatam constantemente estar tensos, preocupados ou com dificuldades para relaxar, tem que estar se observando também. Relatos de pensamentos negativos ou de desesperança, né? De desesperança, no caso, né? Que é ficar pensando em ideias de que não tem mais esperança, de inutilidade, ou até mesmo aqueles pensamentos que vão atentar contra a sua própria vida, né? E isso é extremamente preocupante também. É o uso de substâncias psicoativas, né? Como a questão das drogas e também do consumo de álcool, né? Então é importante ficar observando que a pessoa pode tem o hábito ali de vez em quando fazer uso, não é uma coisa muito excessiva, mas daqui a pouco começou a ser muito pesado, passou a drogas mais fortes, para ficar alcoolizado e afetar o desempenho da pessoa, tem que estar atento. Né? E observações de criança e adolescência, né, com mudança no desempenho escolar, o comportamento que passa a ser agressivo, relatos de bullying, questão de isolamento, falta de interesse de brincar, que pode estar afetando o mental e o emocional deles. Então a gente tem que ficar sempre atento a isso também. Passando mais adiante aqui, a gente pode estar observando que, então, há alguns sinais de sofrimento psíquico que são essenciais, né? Então aqui tem umas frases de alerta, né? Que eu gostaria de dormir e nunca mais acordar, são algumas frases de efeito que as pessoas utilizam para essa questão, né? Sinto que estou sendo um peso para os outros, estou tão cansado da vida, não vejo mais motivo para continuar. Essas frases a gente tem que estar observando quando as pessoas passam a falar elas, né? Que a gente tem uma conversinha entre os agentes de saúde, né, que nós desempenhamos um papel fundamental nessa questão de contato com as pessoas e mapeamento de condições de saúde mental nos nossos territórios. Os ACs também têm esse papel, né, apesar de muitas vezes a gente ter muito mais questões deles ligadas a mosquito da dengue, arbovirose e outros fatores, mas eles também podem identificar isso durante as suas visitas. Então, aqui, ó, durante a visita, o ACS identificou uma questão de sofrimento psíquico, familiares, né, com a questão de isolamento, choro frequente, dificuldade para dormir. Aí, com uma escuta empática, ele realizou o acolhimento inicial, né, depois criou um vínculo. E a partir do relato, ele fez o acompanhamento junto com a equipe, né, todos esses fatores que a gente está acostumado a observar. Aqui tem a questão do agente de combate a endemias, né, como a gente falou ali também, que apesar de muitas vezes eles ter mais questão de voltado às arboviroses, eles também têm um impacto importante no diagnóstico dessa questão de saúde mental, né? Porque essas pessoas podem ser acumuladoras por algum fator, e ele acaba descobrindo esse fator, e aí consegue estar passando por essas questões, como foi o caso aqui, que eles estão passando aqui nas afirmações. E aqui tem uma informaçãozinha, né, de como demonstrar, nos exemplos ali, você desempenha um papel estratégico no fortalecimento do cuidado em liberdade, né, por meio de visibilidade, de ações do território, então todos esses fatores que a gente observou ali, que a gente tem que ter empatia, entender o que está passando com a pessoa, né, depois passar a reunião de equipe, conversar com a equipe, dali passar para talvez para um centro de atendimento de referência, né, um CRAS, um CAPS, para tratar
essa pessoa, né? E a gente precisa ter essa questão de sempre ouvir as pessoas, né? Por isso que o conceito de clínica ampliada propõe um cuidado integral, né? Considerando questões de aspecto social, emocional, cultural do usuário, né? Não apenas uma questão tradicional de medicina que a gente tem ali, tem que ter esse cuidado muito mais amplo, né? E aqui tem um joguinho da memória, né? Quem quiser estar fazendo depois pode fazer, por exemplo, tem aqui e aqui, não deu certo, a gente pode estar clicando aqui, e aí ele vai dar as informações, né, que é como construção compartilhada de cuidados, que tem que estabelecer esses fatores, né, então não é só uma pessoa que tem que estar relacionada ao cuidado, tem que ser outras pessoas que tem que estar também. Ó, por exemplo, aqui também tem outros dois, né, que é a transformação dos instrumentos de trabalho, né, novas ferramentas são incorporadas ao trabalho clínico e outros fatores que a gente vai estar observando ali. Aqui tem mais uns aqui, ó, né, que é a ampliação do objetivo de trabalho, né, em vez de focar em partes isoladas do corpo ou do procedimento específico, a clínica ampliada considera o paciente como um todo. Por exemplo, a pessoa chegou lá com dor de estômago, muita dor de estômago, sempre todos os dias ela está chegando lá com muita dor de estômago. E aí então a gente tem que estar observando por que isso pode estar acontecendo. Pode ser um transtorno mental, ou é só uma questão que ele está exagerando no abuso de álcool, tem outros fatores. Que a gente tem que estar atento. A compreensão ampliada do processo de saúde e doença, a gente já viu aqui nas nossas, numa das nossas disciplinas, nessa questão de saúde e doença, e suporte aos profissionais de saúde que também precisam de um apoio para essa questão de saúde mental, né? É extremamente importante. Aí aqui tem um e-bookzinho que a gente pode estar acessando depois, e aqui algumas questões que para facilitar a participação das famílias em grupos de apoio, né, orientação, né, como promover a troca de experiências sobre transtornos mentais, né, pessoas que têm isso na família, já passaram por isso, pode estar conversando, orientar esses familiares sobre esse manejo eficaz dos sintomas, incentivar a usar o cuidado das pessoas, né, de todos, sensibilizar a comunidade sobre o impacto que o racismo pode ter nesses fatores e outras questões que a gente pode estar observando, já observou ali em outras disciplinas também. Aqui tem um videozinho sobre saúde mental e racismo, né, quem quer pode estar assistindo depois, então a gente vai acabar passando aqui para a próxima. Opa, vamos voltar aqui para pausar, para não ficar fazendo barulho, né? Então, a gente vai para essa questão de rede de atenção psicossocial agora, né? Que é uma estratégia fundamental do SUS, né? Ele integra a rede de atenção da saúde, a RAS, e a RAPS, né? Então, uma incorpora a outra. Cuidados em questão de liberdade, né? A desinstitucionalização e a inserção social que a gente vai estar observando ao longo dos próximos tempos. Aqui tem um exemplozinho da RAPS, então, que a gente pode estar clicando e aqui ele vai estar dizendo o que é cada um deles, não, atenção primária, hospitais gerais, todos esses fatores. Não vai estar clicando aqui, pessoal, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, mas cada um pode estar clicando aqui, ó, são 3, 5, 10 para estar observando. Então depois você pode estar clicando aqui em cada um deles para estar compreendendo. Né? E que apesar dos avanços da RAPS, né, ainda falta uma questão de desafio muito grande, é a falta de recursos e sobrecargas no centro de atendimento psicossocial. Né? A gente sabe que cada vez mais a demanda de saúde mental tem aumentado e isso vai acabar impactando os locais que atendem e vai pressionar o financiamento de saúde em relação a isso. Né? A gente sabe que muitas vezes pode ocorrer alguns problemas como falta de financiamento, dificuldade de liberação do financiamento, então a gente tem que estar atento a tudo isso também. E agora nós vamos passar a explorar então a promoção de saúde mental e os cuidados de transtornos mentais na prevenção do uso do abuso de substâncias, né? Aí a questão de álcool e drogas, né? Então, transtorno de ansiedade e depressão são transtornos comuns, né? Todo mundo pode ter e passar por isso em algum momento. Pode ser associado a estresse, baixa autoestima, desesperança. Muitas pessoas têm ansiedade, né, e acabam buscando questão de emergência, confundindo sintomas com outros problemas médicos, né? Enquanto a depressão resulta de fatores biológicos, psicossociais e sociais. Né? E a atenção primária da saúde é essencial para identificar precocemente esses transtornos e encaminhar para o serviço mais correto possível. Né? Às vezes as pessoas vão até UPAs, pronto-socorros, e elas estão tendo crises de ansiedade, né? Ou algum quadro de crise do pânico, né? Síndrome do pânico, e outros fatores. A atenção primária, ela tem o papel de estar ali e tentar identificar antes que isso aconteça, né? Ou mesmo durante o acontecimento, e fazer o melhor encaminhamento para essa pessoa não ficar tendo que se deslocando para locais que talvez não estejam especializados para esse atendimento, por isso depois encaminhar para outros locais. Então, vamos voltar aqui que eu esqueci de passar para o outro lado aqui, né? O uso de álcool e outras drogas, né? Então acaba que o uso de excessivo pode estar relacionado a transtornos mentais ou problemas sociais, e isso acaba querendo ou não criando uma série de problemas como depressão, ansiedade, reforço de aspectos negativos e a
atenção primária, identificando isso, consegue estar ajudando. Atenção a crises, né, e a prevenção ao atentado contra a própria vida, né, a gente não pode ler a palavrinha ali, senão eles derrubam o vídeo, mas essa questão de que muitas vezes esse atentado à própria vida ele está aumentando significativamente nos últimos anos e a gente tem que ter esses cuidados. Então a gente vai passar aqui para a próxima, né, que também tem um e-bookzinho ali que depois a gente pode estar acessando. Então, com base no que vimos até aqui, você já sabe diferenciar transtornos mentais de sofrimento psíquico. Então, vamos clicar aqui para estar descobrindo. Então, esses pontos que a gente tem que estar observando. O aspecto, a definição. Então, o transtorno mental é uma condição diagnóstica reconhecida e o sofrimento é uma experiência subjetiva de dor emocional. É uma questão, por exemplo, de luto, né, algum sofrimento em relação à perda de trabalho, outros fatores. Né. Critérios para o diagnóstico. Né. O transtorno mental, ele segue critérios específicos do diagnóstico, né, e aí tem um nomezinho ali em inglês, conhecido como DSM-5, e na questão do sofrimento psíquico, que não necessariamente se enquadra em critérios formais, né, a duração. Nos transtornos mentais são sintomas persistentes, no psíquico pode ser passageiro, o impacto ele pode causar prejuízo significativo em áreas da vida no transtorno mental, né, no sofrimento psíquico pode estar ligado a situações específicas, né, pode variar ou não. O tratamento no transtorno mental geralmente requer intervenção profissional e no sofrimento psíquico pode melhorar com apoio social e mudanças em algum aspecto e contexto. Né? Então é importante estar atento a esses fatores. E aqui normalmente a gente vai estar observando alguns desses fatores, né? Eles normalmente voltam a falar da questão do uso do álcool e de drogas, né? Que é extremamente prejudicial e importante da gente estar observando. Aí aqui a gente tem algumas informações e de estigmas associados a transtornos mentais, né, e o uso de álcool, barreira de tratamento, que aí muitas pessoas evitam procurar ajuda devido ao medo de julgamento, aquele alcoólatra lá só incomoda, aquele velho louco lá que não para de incomodar, mas na verdade são pessoas que podem estar passando por algum tipo de sofrimento, né, aqui, ó, isolamento social. O estigma também afeta diretamente a autoestima e a percepção de valor dessa pessoa, né, que elas passam a ter esse aspecto. E o estigma também pode levar a um acesso desigual ao serviço de saúde, fazendo com que essas pessoas não procurem tanto ajuda, né. E aqui ele vai dar um exemplozinho ali sobre um caso de uso de crack, né, que a gente pode estar observando depois. E aqui algumas informações que a gente pode estar observando, né, como uma escutativa e acolhimento, né, quando a gente for fazer a visita, escutar essas pessoas, depois tentar levá-las para a unidade básica de saúde, ou trazer a unidade básica de saúde a elas, uma questão de educação e informação, né, então a gente tem que passar informações e empoderar essas pessoas para elas conhecer aspectos importantes, seja sobre o consumo de álcool, consumo de drogas e outros fatores relacionados à saúde mental, né, construir uma rede de apoio, que além de nós e a unidade básica de saúde, essas famílias também apoiar essas pessoas, explicar essa questão para a família, né, respeito à diversidade cultural, cada região tem uma cultura diferente e a gente não pode só porque uma pessoa é de uma cultura que possa ser diferente da minha, eu não vou cuidar da saúde mental dela porque eu considero ela uma inferior. Na verdade, não, né? A gente tem que compreender todos esses aspectos, né? E essa desestigmação, né? Que é combater o estigma associado às substâncias e também às suas responsabilidades e a questão da saúde mental, que é importante. E aí, por fim, a questão da Rede Viva, né? Que a gente já viu numa disciplina anterior, que é uma questão de integralidade, participação da comunidade e de educação e saúde, que tem que ser muito bem realizada. Né? E por fim aqui, então, a gente tem algumas tecnologias que incluem e podem ser utilizadas, né? Como a questão de aplicativos de saúde, tem a questão de plataformas de telemedicina, que são redes sociais e comunicação digital também é importante para esses fatores, e também sistemas de informações em saúde, que são extremamente importantes para todos esses fatores. E aqui a questão que a gente pode estar observando com sintomas físicos sem causa médica identificável, né, que eles têm algum antidepressivo que pode ser transtorno de ansiedade, né, então tem que estar sempre atento a sempre que um paciente vier falar com a gente, procurar uma unidade básica de saúde para tentar compreender o que ele pode estar passando, né, em todos os fatores que são importantes para o diagnóstico de saúde mental, saúde clínica, de uma forma geral. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, ele foi longo, por causa que é um tema muito importante e muito complexo, né, falar sobre questão de saúde mental. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.